que essa carpa, para mim, ela simboliza tudo que atravessa o nosso caminho e que a gente percebe ou não. Às vezes é uma pessoa que atravessa o nosso caminho e a gente percebe ou não. Às vezes é uma história, às vezes é uma palavra, às vezes é o destino de um país que atravessa a nossa frente. E a gente pode perceber ou não, a gente pode não perceber, a gente pode não perceber. E esse livro é só uma lembrança do quanto aquilo que atravessa o nosso caminho pode ser retumbante, pode ser estrondoso, assim, pode ser inesquecível. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Isabela Ianelli. E aqui é a Natália Roberto. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse podcast. Nessa temporada nós estamos conversando sobre o elemento água e sobre como isso pode nos ensinar sobre as nossas emoções. Isso que você acabou de ouvir aqui no começo é o finzinho de uma história que quem conta é o André Gravatá, um poeta, educador e um grande amigo nosso. E a gente já ouviu o Gravatá contando essa história muitas vezes, mas esse é um trechinho de uma live na internet. E ele tá contando ali de uma história que aconteceu com ele enquanto ele caminhava pelas ruas de São Paulo e passava por um desses tanques, desses prédios muito elegantes, chiques. Um tanque de carpas, e o Gravatá até problematiza as carpas, né, como instrumentos de adorno dos humanos. E ele conta que um dia ele estava ali passando, falando no celular, meio atrapalhado, quando de repente uma carpa pulou na frente dele. Ele se assustou, largou o celular, guardou. Só que o que é mais interessante é que o segurança veio atrás, pegou a carpa e disse: essa carpa tá impossível hoje. Não é a primeira vez que ela pula. Esse comentário é muito bom. E aí esse finalzinho é quando o Gravatá conta da beleza do pulo da carpa, né? Que simboliza tudo que atravessa o nosso caminho e que atravessa a nossa história também. Porque muitas coisas nos atravessam, mas nem tudo a gente está atento e disponível para conseguir olhar e ver o que acontece. Acho que ele faz um convite bonito com esse trecho, né? Porque ele fala da beleza do pulo da carpa, mas da beleza de nós estarmos atentas e atentos para perceber essas coisas que passam por nós e que podem virar coisas muito grandiosas, estrondosas. Estava procurando essa palavra porque eu achei essa palavra muito boa, estrondosas, né? E inevitáveis, né? Assim como uma qualidade que a gente vai conversar hoje da água. Hoje a gente conversa sobre essa qualidade inevitável da emoção e da água. Mas antes, a gente quer te contar que esse podcast agora faz parte da Oceano, que é a nossa plataforma. E se você ainda não conheceu o nosso site, que está muito lindinho, vai lá visitar aoceano.org e no Instagram nós agora somos ao.oceano. Então hoje, para conversar sobre a inevitabilidade da água. Calma, que a gente vai chegar no pulo da carpa. A gente vai dar uma volta hoje nesse podcast, né, Vai Nath? fazer sentido isso, calma. A gente queria muito usar nesse podcast uma cantiga popular que a gente até usou no livro didático que a gente escreveu esse ano, que é a cantiga Peixe Vivo. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode? Tão bonita essa imagem, né? E mais bonita ainda do que a cantiga é que a gente encontrou uma versão do Milton Nascimento maravilhosa, tocante, emocionante e que tem uma poesia a mais. É uma versão de 2006 que vai ajudar a gente a conversar sobre como a emoção é inevitável, é necessária, é bonita e o que é que tudo isso tem a ver com a sua companhia, com as relações que a gente cria no meio do caminho. Então vamos ouvir para a gente organizar essa conversa? Vamos! A minha alma chorou tanto que de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. A minha alma chorou tanto
de pranto está vazia, desde que aqui fiquei sem a tua companhia. Tô chorando já, nem começou, já tô chorando. Minha alma chorou tanto que de pranto está vazia. Meu Deus, vamos começar só por aqui? A pessoa perdeu toda a água de tanto chorar, assim, é como se fosse uma tristeza tão grande que leva a um esvaziamento. E isso parece meio triste, assim, e mas é muito bonito, porque antes de esvaziar, é como se ele tivesse tudo que tinha para chorar, né? Ele viveu aquela tristeza, se permitiu passar por aquela tristeza. E é só do vazio que alguma coisa vai poder surgir, alguma coisa nova, outra experiência bonita, uma carpa que atravessa na nossa frente, assim, né? Então, eu acho que, nossa, é muito poético, assim, isso que ele diz, que a gente vai precisar esvaziar mesmo, a gente vai precisar chorar até o quanto precisar, para que a gente possa atravessar isso e alguma coisa outra possa surgir. Eu lembrei daquela série que a Glória Pérez conta do assassinato da filha dela, Daniela Pérez, né? E ela conta de tantas emoções que ela viveu no caminho para o local em que o corpo dela foi encontrado e dos pensamentos mágicos que surgem, também como a escritora Joan de Dion escreveu tantas vezes, né? Que aqueles pensamentos mágicos de se não, talvez esteja vivo. E aí a hora que ela chega, ela se sente esvaziada. Ela também traz essa lembrança, assim, de que a dor é tanta, mas tanta, que a tristeza te esvazia com essa qualidade de anestesiamento, assim. É como se você tivesse que passar por aquilo, sabe? De alguma maneira a tristeza te protege, te congelando, te deixando sem água, te deixando vazia, te deixando dura, rígida. E me fez lembrar, Bela, do livro do Paul Ekman, que ele fala sobre a tristeza construtiva e a tristeza destrutiva, do que vai ser uma tristeza construtiva e uma tristeza destrutiva, né? Porque, claro, se a gente para nesse esvaziamento, né, e depois a gente não consegue abrir a porta, né, como a gente já falou no episódio sobre tristeza da música da Adriana Calcanhoto, que esse esvaziamento ele vem, mas em algum momento ele abre espaço também para coisas novas surgirem, né? Então, que eu acho que esse é um atravessar para uma tristeza que pode ser construtiva, ainda que não seja romântica, ainda que ela possa vir de grandes perdas e que aquele espaço talvez seja ocupado de novo, mas isso pode dar nascimento a outras possibilidades. Sem dúvidas. Tanto é que a Glória Pérez conta nessa série que esse anestesiamento também veio dessa sede de justiça, que ela teve que pegar o caso da filha com as próprias mãos para fazer justiça, para encontrar os culpados. Então, tem muito disso também, né? Às vezes essa própria rigidez vem de uma maneira construtiva, assim, eu vou precisar fazer alguma coisa agora. E aí, uma vez, a gente fez uma conversa com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que a gente ama, que é uma pessoa que estuda o luto, a tristeza, a dor, a morte, na prática, né? É muito legal, assim, que as pessoas que se debruçam sobre esse tema, às vezes são de áreas completamente diversas, né? Uma médica no dia a dia, e daí uma pessoa que é um religioso, daí uma pessoa que é um pesquisador, chegam todos no mesmo lugar, não é legal? Um artista. Como Gravatar, Ou como o Milton Nascimento. Ou como a Julia Cameron, que no livro Caminho do Artista fala que a tristeza traz essa urgência pra gente, né? Quando você tá triste, você vê o orvalho caindo, você vê os detalhes, você tá... Nossa, traz a presença, né? Essa qualidade Tem uma qualidade de presença, né? E aí, quando a gente conversou com a doutora Ana Cláudia, imagina, a gente conversou durante a pandemia em 2020, essa live tá inteira no YouTube, pra quem quiser assistir. É a live mais assistida da história da nossa empresa. É só buscar... Tem espaço para tristeza? Ana Cláudia Quintana Arantes. E aí você vai encontrar essa conversa. E ela começou assim, com a gente constatando que não há muito espaço na nossa sociedade. Tem, Ana Cláudia. E aí a Ana Cláudia fala, tanto faz se tem ou não, a tristeza não tá nem aí. A tristeza não liga para isso. Problema seu se você não tem espaço para tristeza, sociedade. A tristeza vem para a vida da gente, Isabela, ela não pede licença. Assim, deixa eu te explicar que é importante você viver a tristeza, né? Senta aqui comigo.
A tristeza, ela é muito corajosa. Ela não tem medo de não ser aceita. Eu penso que é uma das grandes lições que a gente vai aprender com a tristeza é que não existe medo de ser aceita pela nossa realidade. A tristeza existe. E ela vai estar na vida de todos nós, em muitos momentos da nossa vida. Não é uma coisa que você vai fazer assim, vamos evitar que a tristeza venha. Não tem como evitar, porque você está viva. A tristeza acontece, né? Ela faz parte das nossas vidas. Não adianta a gente perder muito tempo querendo nem perguntar se a tristeza é aceita ou não. Assim, ela é inevitável, né? Eu acho que isso pode introduzir o próximo trecho da música, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. Aí acho que essa estrofe, ela se conecta com a fala da doutora Ana Cláudia, porque ela traz essa inevitabilidade, né? Vai acontecer a tristeza e aqui também, assim, não adianta, não tem pranto sem saudade, não tem amor sem alegria, então uma coisa puxa a outra. A emoção colore as nossas vidas e às vezes com canetinha fosforescente e outras vezes colore de cinza. Eu acho que essa música é muito sobre um luto, né? A gente, aparentemente, ele tá vivendo um luto de uma história de amor, é isso que eu entendo. Mas a gente pode relacionar isso ao luto que a doutora Ana Cláudia conhece tão bem, né? Porque por acompanhar tantas pessoas, e a própria doutora Ana Cláudia fala, né, o quanto a tristeza é uma manifestação de amor, o luto é uma manifestação de amor. A Joan Halifax também fala isso, né, que a gente vai sentir o luto na proporção do quanto a gente viveu aquele amor, né, do quanto a saudade, ela é do tamanho da história que a gente viveu, assim, né. É duríssimo isso, é duríssimo, mas... É proporcional, né? De novo, a gente chega no inevitável. É uma homenagem. Nossa, eu não tinha pensado nessa palavra. E eu acho também que é muito um recorte da sociedade que a gente vive, que a gente quer uma resposta rápida, né? A gente quer um remédio. Alguém me traga... Como é que o Arnaldo Antunes fala? Alguém me dá um livro para lidar com esse luto que eu tô sentindo. O Arnaldo Antunes fala, alguém me dê um coração, né? Que esse já não bate nem apanha, assim, alguém... Qualquer coisa que se sinta, me dá alguma coisa para eu sair disso. E meio que não tem, né? Não tem atalho fácil, assim. Por isso que aí a gente volta, né, para a primeira parte, que ele fala, minha alma chorou tanto que de tanto está vazia. Tem que chorar, né? Tem que chorar. Né? Porque aí sim vai chegar um momento que talvez esse choro vai dar espaço para uma outra coisa. A doutora Ana Cláudia fala muito sobre isso também, né? Que tem fases esse luto. Evitar não vai funcionar, né? Deixar para debaixo do tapete, não olhar. Talvez evitar seja o caminho mais longo, né? A gente acha que é o caminho mais curto. Ixi. Nossa, Bela, essa música, assim, essa é um pouco sobre o oposto da supressão, né? Porque a supressão é tentar enganar a gente de que dá para evitar. Só que evitar é o caminho mais longo. É verdade. E suprimir a tristeza é o caminho para aquela música do Arnaldo Antunes que a gente já analisou também, né? Socorro, não estou sentindo nada. É o caminho, não assim, estou sentindo nada. Vai guardando, vai deixando de lado, fingindo que não foi nada. Essa música é uma homenagem ao fluir da água. Ao sentir, né? Ao sentir. Com a certeza de que, como uma onda no mar, não muda. Isso, é isso que eu ia falar, com a certeza de que, assim como uma outra qualidade da água, vai passar, né? Vai passar. É uma maturidade, né, ver as coisas assim, porque aqui é fácil falar, né, no podcast, mas quando a gente tá vivendo aquela dor difícil... Nossa, é muito difícil, na prática é muito difícil. Na prática, muito a gente tem que se cercar de exemplos, né, na prática, pra gente não se deixar levar. E assim, quando a gente tá falando de um luto importante, assim, é claro que esse vai passar,
ele não é romântico, né, Bela? No episódio passado a gente falou sobre a Helena Taliberti, assim, ela tem muita clareza sobre o luto dela, assim, do quanto aquilo mudou a vida dela para sempre. Isso não é que isso vai passar, mas a forma como ela lida com isso vai se transformando ao longo do tempo, né? Então vamos chegar nas relações. Então, vamos ouvir então o refrão, que é a base da cantiga popular Peixe Vivo, e é onde a gente chega nas relações. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Nossa Senhora! Aí essa estrofe resume onde a gente chega com a tristeza, né? Porque a função da tristeza, os pesquisadores vão dizer, que é a gente mostrar pro outro que a gente não consegue lidar com aquilo sozinho. Por isso que uma pessoa triste, um personagem triste como a tristeza do Divertidamente, como o gatinho de botas do Shrek, que se faz de coitado, é uma pessoa que dá vontade de pegar no colo. E o que a tristeza do Divertidamente faz? Reúne as outras emoções ao redor dela, não é? É verdade. Então a tristeza, ela tem essa qualidade da abertura, assim, que é muito necessária para a gente viver em companhia, né? União. E mesmo para a gente poder se disponibilizar mais para o outro, assim, porque quando a gente experimenta situações difíceis, assim, a gente vai ter mais urgência em querer que outras pessoas não passem por aquilo, em poder, né, fazer movimentos na direção de que outras pessoas não passem por aquilo, ou minimamente quando nós percebermos outras pessoas passando por aquilo, a gente vai ter um pouco mais de energia para fazer alguma coisa a respeito, né? Porque a gente sabe que aquilo é difícil, a gente sabe que aquilo dói, né? E aí a gente chega nesse ponto inevitável, então, se o peixe não vive fora d'água, nós somos seres humanos, nós somos seres super emocionais e super sociáveis. A gente só se faz em sociedade. Então não tem como a gente viver se não for unidos, né? Muito embora o Milton aqui esteja cantando para uma pessoa, é a companhia de todos nós que vai salvar a gente no fim das contas. Eu não sei se já aconteceu com você, Nath, mas a gente cresceu. Eu tenho a impressão de que eu cresci, não sei em que momento me foi introjetado isso, mas me foi introjetado de que o ser humano não é muito legal. O ser humano é meio marromenos, assim, né? Se puder passar por cima, passa. Se puder roubar, rouba. Se puder te deixar pra trás, deixa. E que a pessoa tem que cuidar de si primeiro, né? A gente tem muito essa ideia, primeiro né? Os meus, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha lá um ditado popular ensinando pra gente. Essa ideia foi muito difundida por muito tempo e ainda tem gente que acredita nela. Só que tem 3 livros, um que eu li faz pouco tempo e 2 que revisitei, que também a gente sempre fala, que batem muito nessa ideia, sabe? De que não é assim, de que nós somos naturalmente altruístas, de que a gente tem a semente do altruísmo dentro da gente, porque nós somos seres sociáveis e a gente gosta de se conectar com o outro. Então, desde a tenra infância, a gente já tem essa vontade de ajudar, de se conectar, de apoiar,
da forma que for possível. Uhum. Então, 3 livros para você que tem essa ideia meio introjetada de, será que a gente é bom assim? Primeiro, Um Coração Sem Medo, do Thupten Jinpa. Uhum. Perfeito, maravilhoso, que vai trazer várias pesquisas de altruísmo. Depois, A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que vai bater violentamente nessa ideia, vai falar, vocês estão muito loucos. E o terceiro, mais recente que eu li, que chama Humanidade, do Bregman, que também começa com essa ideia. Talvez você tenha ouvido isso, mas não é bem assim. A gente tem essa semente do altruísmo. E talvez porque só a gente aqui falando não estejamos te convencendo, tem uma pesquisa muito maravilhosa que foi feita pelo Tomazello e pelo Warneke, 2 psicólogos, que quiseram entender se crianças muito pequenas tinham essa vontade de ajudar ou se isso era uma coisa que com a educação a gente aprendia. Então eles fizeram uma pesquisa com bebês até 18 meses de idade. É uma pesquisa, gente, que se você quiser o link, pede pra gente lá no @ao.oceano que a gente te manda, porque tem os videozinhos dessa pesquisa no YouTube. Os testes são bem legais porque a mãe, a responsável da criança, ficava na sala, mas sem nenhuma reação, sem nenhum momento falar para a criança ajudar ou não. E os pesquisadores simulavam tarefas muito simples que eles não conseguiam fazer. Então, por exemplo, um pesquisador estava pendurando roupa e deixava o pregador cair. O outro pesquisador estava escrevendo numa mesa e deixava a caneta cair. O outro estava com uma pilha de livros e não conseguia colocar dentro de um armário. E as crianças, assim, a esmagadora maioria, elas, sem ter ninguém incentivando, a mãe não estava incentivando, sem ter nenhum pedido do pesquisador e sem nem conhecer o pesquisador e ter qualquer afeição por eles, elas se disponibilizam a ajudar imediatamente. Nossa. E é muito bonito isso, né? Porque eles descobrem que antes da socialização, tanto é que tem um lance assim da pesquisa que eles começam a procurar fazer umas atividades que talvez a criança não faça em casa, porque às vezes abrir a porta do armário é uma coisa que a mãe dela já ensinou, sabe? Então eles começam a fazer algumas um pouquinho diferentes, deixar a colherinha cair num lugar escondido que não dá para pegar direito. Enfim, e assim, isso é muito bonito porque eles descobrem que as crianças naturalmente são propensas a ajudar mesmo antes da socialização. E quando eles adicionam uma outra camada nessa pesquisa, que é recompensar as crianças que ajudaram, eles veem que elas ajudam menos. Ver isso nessa pesquisa é maravilhoso, mas a gente consegue perceber isso no nosso cotidiano muito. A gente já falou isso no podcast sobre o sentido do trabalho, o quanto o nosso olho brilha quando alguém pede ajuda pra gente, sabe? Eu vejo muitas pessoas ao meu redor falando assim, nossa, acho que eu tô precisando fazer um trabalho voluntário, acho que eu tô precisando me engajar em alguma ação. A gente quer fazer isso, né? Só que às vezes a gente se perde no cotidiano, como lá, conectando agora lá na fala do André Gravatá, né? Por que a gente está tão distraído e estamos tão envolvidos pelas nossas tarefas cotidianas, a gente às vezes perde um pouco essas oportunidades no dia a dia, né? Mas a gente tem isso. A pesquisa recente que a gente fez, quando a gente pesquisa sobre o sentido do trabalho, o que parece? Que todo mundo quer ser útil. E tem a ver com essa última parte da pesquisa que você explicou, que não é por uma recompensa. Porque quando a gente pergunta se é mais importante ganhar um salário acima da média ou ter um trabalho significativo, ter um trabalho significativo ganha com muita folga, né? Eu sou muito convencida de que a gente tem isso muito vivo dentro de nós, só que talvez a gente esteja esquecendo só de fazer isso florescer, né? Porque se a gente deixar isso esquecido, essa habilidade, essa qualidade esquecida, ela não vai florescer muito, né? E isso se conecta muito com a fala do Gravatá, porque a gente vai precisar ter essa qualidade de presença para a gente perceber, né? E aí a gente chega num poema muito bonito dele, eu tenho fotografado, assim, eu amo esse poema do Gravatá. E ele diz assim: para que o céu não desabe sobre nossas cabeças, prestar atenção nos encontros, que nunca serão esquecidos, mas que não acontecerão se não forem percebidos. É bonito isso, não é? A cada momento, aquilo a que prestamos atenção se torna nossa realidade, diz William James. A gente não vai ver a carpa se a gente não estiver presente. Não. A gente não vai ver o pesquisador. Não, você vai ver o pesquisador pedindo ajuda? Querendo ajuda, não vai ver. Queridas pessoas. Então até o próximo e último episódio dessa temporada. Até lá. Até lá. Tchau.